Questão 55. A banca traz um trecho e diz: o segmento foi divulgado pelas redes sociais. Esse segmento, do texto 2, é exemplo de voz passiva. Sim, se a mesma frase fosse colocada na voz ativa, a forma verbal adequada seria... Então, vamos lá. A banca quer passar para ativa. Então, vou lá fazendo um cantinho. Tá na voz passiva, chama o feito à ordem. Vamos lá. Ó, foi divulgado, vou chamar o feito à ordem. Vai. Qual é o sujeito paciente? O sujeito paciente é tudo isso, ó. Chamar o feito à ordem é destacar o sujeito paciente. O sujeito paciente é o flagrante de 2 assessores trocando figurinhas durante uma sessão. Tudo isso é o sujeito paciente. O verbo ser vingativo joga a carga para o verbo que vem depois, é o divulgado. Esse verbo ser está no pretérito perfeito, então o verbo que vem depois vai ficar no pretérito perfeito. E nessa frase eu sou feliz, né? Porque pelas redes sociais é o agente da passiva. Eu tenho agente da passiva. O agente da passiva é pelas redes sociais. Então vamos embora. Vou transformar essa frase na ativa. Então, o agente da passiva vira sujeito, e aí eu sou feliz porque eu tenho agente da passiva, as redes sociais, virou sujeito. O verbo ser vai embora, joga a carga para o divulgaram, que vai ficar no pretérito perfeito. Divulgaram o flagrante, blá, blá, blá. Blá que é lhufas, o resto é lhufas, blá, blá. E aí a banca quer que você marque a correta, pronto, ó. Fuga, 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 fuga. Não marco, porque eu sou uma pessoa fria e calculista. Resposta letra A. Questão 56. Também foram feitas ciclovias e campanhas de conscientização. A formativa dessa frase passiva é, então, de novo, é para eu passar para ativa. Vou fazer aqui num cantinho, ó. Também foram feitas ciclovias e campanhas. Tá, Adriana, ferrou, porque eu tenho que chamar o feito à ordem. E na hora de chamar o feito à ordem, essa frase está fora da ordem direta. Ó, isso aqui é uma locução verbal, ó, foram feitas. Eu pergunto a essa locução verbal qual é o sujeito. O que é que foi feito? Ciclovias e campanhas. Esse é o, ó, sujeito. Sujeito paciente. Tá, quando a frase está fora da ordem direta, você tem que tomar cuidado. Ó, o sujeito está posposto, tá bom? Beleza. Tô chamando feito à ordem, ó. Sujeito paciente, verbo ser vingativo, joga a carga para o verbo que vem depois. Esse foram está no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, então já marquei aqui. E quem foi que fez? Existe o agente da passiva? Não. O agente, aí quando não, ele não aparece na frase, ele é indeterminado. Agente da passiva, indeterminado. Pronto, agora eu vou lá, coordenação motora com o verbo, né? Coordenação motora com esse verbo aqui, que vai ter que ter duas coisas. A carga do verbo ser e ele vai ter de estar na terceira do plural, marcando esse sujeito indeterminado. Então vai ficar também, ó, o também é lhufas, eu repito, ó, também fizeram. Também fizeram ciclovias, que era sujeito, volta a ser objeto direto. Também fizeram ciclovias e campanhas de conscientização. Entendeu o que aconteceu aqui? Ó? Ciclovias virou objeto direto. Fizeram está na terceira pessoa do plural e no pretérito perfeito, porque ele herdou o tempo do verbo vingativo e ele está na terceira pessoa do plural para marcar o agente indeterminado que virou o sujeito indeterminado. Agora você vai procurar das alternativas, aí a banca não é trouxa nem nada, e ela vai colocar mais de uma opção, ó, procure, ó, fizeram, procure a opção que tem fizeram, ó, letra A, fizeram, coisa linda, vou guardar, letra B, fizeram, coisa linda, vou guardar, letra C, também tinham feito, não, nada a ver, tem que ser fizeram, letra D, faziam, não,
E eram feitas? Também não. Então, ficaria em dúvida entre A e B. Qual é a diferença entre A e B? Repare, o também, que mudou de posição. Tá, lembra que eu disse que toda vez que você mudar um termo de posição, tem de ficar atento para que ele não mude o referente. Ele não pode mudar o referente, senão muda o sentido. Vou repetir. Na hora de mudar um termo de posição, você tem de estar atento à seta, à mudança de referente. Se ele mudar de seta, ele muda de sentido. Esse também, lá na frase original, ele mandava a seta para que para quê? Para o verbo. Foram feitas. Então, ó, na letra A tá mandando seta para campanhas e na letra B tá mandando seta para o verbo. Então, compare a A e a B com a frase do enunciado. O também tem de manter o mesmo referente. Em qual delas o também mantém o mesmo referente? Resposta, letra B. Também fizeram. Tá bem? Mudou o sentido, tá? Mudou o referente, mudou o sentido. Bora lá. Vai começar a piorar. Questão 57. Adriana, pode ficar pior? Não, mas assim, a partir daqui, até a questão, não é que vai piorar, mas até a questão 60, a gente vai aumentando aí, vai trazendo só questão difícil de todas as bancas, tá bom? Então vamos lá. A frase, não me lembro de ter sido assustado por uma modelo. Escrita na voz ativa, a banca quer voz ativa. Voz ativa. Eita, vamos embora chamar o feito à ordem. Não me lembro de ter... Adriana, não sei nem para onde eu olho, minha filha. A banca não está pedindo para você passar para ativa. Primeira coisa que você faz é olhar para essa frase e procurar a parte dela que está na passiva. Porque é para essa parte dela que você vai olhar. Qual é a parte dessa frase que está na passiva? Essa aqui, ó, ter sido assustado. Então, é para ela que você vai olhar. Você vai chamar o feito à ordem. Tá bom? Tá bom. Aí você vai chamar o feito à ordem é achar o sujeito. Sujeito é oculto. Ó, sujeito oculto, você já fez outras questões dessa, como essa. Então não vai ter problema, ó. Sujeito oculto. Sujeito oculto, eu olho para o contexto. O contexto não tem um me. Então o sujeito oculto é eu. Eu, ó, não me lembro de eu. Sujeito oculto, eu. Tá bom, agora estou chamando o feito à ordem. Vou marcar o verbo ser, que é vingativo e joga a carga para o verbo que vem depois. Foi. E vou marcar o agente da passiva. Tem agente da passiva? Sim. Aqui eu tenho agente da passiva. Ó, então eu sou feliz nessa parte, eu sou feliz. Agente da passiva. Por uma modelo. Pronto, agora eu vou passar para ativa. Não me lembro de... Ó, isso aqui é lufas, você só repete, ó, não me lembro de, não me lembro de, não me lembro de, não me lembro de. Não é isso que vai mudar, isso aí você só repete. Tá bom, agora, a modelo vai virar sujeito, faz num cantinho, depois você procura a alternativa, tá? Não me lembro de uma modelo, ó, vou fazer aqui num cantinho, vou mudar de cor, para você ver que eu já estou fazendo a transposição, ó. Não me lembro de uma modelo, agente da passiva virou sujeito, uma modelo, ó, agora, sai o verbo ser, que é vingativo, e vai jogar a carga para o verbo que vem depois. O verbo ser, ele não estava no particípio, então o verbo que vem depois vai ficar no particípio. Já até estava, vai continuar. Ele já até estava no particípio, então vai continuar. Não me lembro de uma modelo ter. Adriana, eu faço o que com esse ter? Ele continua, você não vai sumir com ele. Você tinha 3 verbos, vai sair o verbo ser, você vai ficar com 2. De uma modelo ter, pronto, sai o verbo ser, que manda a carga para o verbo que vem depois. Uma modelo ter assustado. Tá bom, e agora? Agora, o sujeito eu vira objeto direto, que é me. Então, uma modelo, aí agora é só brincar com esse me. Pode ser uma modelo ter me assustado, uma modelo me ter assustado. Você pode brincar aqui com colocação pronominal. Vou colocar aqui, mas aí eu vou procurar
a opção que mais se pareça com o que eu fiz ali. Então, vamos lá. Ó, eu virou me, você entendeu por quê, né? O sujeito virou objeto direto. Então, vamos lá. Não me lembro de uma modelo tendo... Não é tendo. Por isso que eu fiz num cantinho, para não cair nessa. Não. Então, ó, letra B. Não me lembro de uma modelo me assustar, nada a ver. Não me lembro de uma modelo me assustasse, nada a ver. Letra D. Não me lembro de uma modelo me ter assustado. Coordenação motora aqui na letra D com colocação pronominal. A única coisa que a banca fez foi brincar de colocação pronominal aqui. Tá tudo bem esse me estar aqui com próclise ao ter? Sim, locução verbal. Na locução verbal, ele pode estar com próclise auxiliar. O que não é proibido está correto. Tá correto. Tá linda, D. Vou ver aí, vamos ver aí. Não me lembro de uma modelo me assustando. Nada a ver, se enrolou total. A letra E mandou para o gerúndio. Resposta, letra D. Então, você entendeu o que a VUNESP fez aqui? A única coisa que ela fez foi brincar de colocação pronominal. Esse eu que era o sujeito oculto, virou objeto direto. Coisa linda. E ele poderia ter ficado aqui, ter me assustado. Ele só não poderia ficar depois do particípio, porque a ênclise ao particípio é proibida. Mas eu poderia brincar aqui com o pronome, ó. Eu poderia dizer, não me lembro de uma modelo me ter assustado, ter me assustado. A colocação pronominal aí, as posições são aí corretas. Próclise ao auxiliar, ênclise ao auxiliar, próclise ao principal, só não poderia colocar com ênclise ao particípio. Você entendeu o que a banca fez? Ela, na mesma questão, ela está trabalhando com reescritura de voz verbal, colocação pronominal. Entendeu? Adriana, essa é a tendência das bancas, é misturarem assuntos. Isso é uma tendência dessas bancas. Questão 58, aproveite. Nós vamos até a 60 para fechar o material. Questão 58. Cláusulas da Constituição Federal que não podem ser modificadas por congressistas. A formativa da frase sublinhada, com o tempo você vai fazendo cada vez mais rápido, olha que beleza, ó, que não podem ser modificadas. Peraí, eu vou passar, já está até sublinhado, eu vou passar isso daí que está destacado para a voz ativa. Então, primeiro eu vou chamar o feito à ordem. O que é chamar o feito à ordem? Chamar o feito à ordem é achar o sujeito, o verbo ser, e o agente da passiva. Vamos fazer isso? Cláusulas da Constituição que não podem ser modificadas. Então, qual é o sujeito? O sujeito é esse aqui, que retoma cláusulas. Ele é o sujeito paciente. Olha que legal, um sujeito paciente sob forma de pronome relativo. Mas você sabe que quando o sujeito é um pronome relativo, o verbo concorda com o antecedente dele, que é cláusulas. Adriana, a gente vai estudar esse negócio de função sintática do pronome relativo? Vai, que é o próximo assunto. Depois desse assunto, depois que a gente terminar vozes verbais, sabe o que vai vir? Período composto. Aí você vai estudar comigo orações subordinadas, classificação do que, das funções do que, função sintática do pronome relativo, tudo isso você vai estudar, fique tranquilo, você vai aprender. Ó, esse que, então, ele é um sujeito paciente. O que eu estou fazendo aqui mesmo, Andri? Você está achando sujeito, verbo ser, que é vingativo, e o agente da passiva. E, por congressistas, é o agente da passiva. Tá bom, show. Agora, o que eu vou fazer? Agora você vai transportar para a ativa. Vou fazer aqui num cantinho, tá? Então, vamos lá. Agente da passiva, vou mudar de cor. Agente da passiva vira sujeito. Então, vamos lá. Com, ó, cláusulas da Constituição que... Vamos lá. Congressistas vira... Eu tenho um agente da passiva, então eu sou feliz. Congressistas vira sujeito. Congressistas de agente da passiva virou sujeito agente. Eu tenho
3 verbos podem ser modificados, sai o verbo ser, eu vou ficar com 2. O verbo ser é vingativo, joga a carga para o modificadas. Então, como é que vai ficar? Congressistas, não, ó, vou colocar um não, que já apareceu ali, não podem. Adri, por que podem? Podem já era um auxiliar, que tem que se repetir, você não pode sumir com esse auxiliar. E ele vai concordar com congressistas. Congressistas não podem. Beleza, sujeito, congressistas não podem. Agora, o verbo ser mandou ali, se vingou do modificadas. Não podem modificar. Pronto. Que congressistas não podem modificar. Resposta, resposta, letra. Agora você vai dar uma geral nas opções e vai procurar aquela que se aproxime do que você fez. Que não podem modificar-se, fuga. Que congressistas não podem modificar, coisa linda. Vou só aguardar para ver se há outra para disputar com ela. Que congressistas não podem modificar-se, fuga. Que não se modificam, fuga. Que congressistas não modificam, não podem modificar. Pronto, para quem faz ali, ao lado, agora é fácil. Resposta, letra B. Entendeu? Show! Bora lá, 59. Bora fechar? Aproveite. Empregando-se a voz ativa e mantendo-se os tempos verbais empregados. O trecho. Bora de CESP. O local das reuniões era a antiga cadeia pública que em 1808 havia sido remodelada pelo vice-rei Conde dos Arcos. CESP faz diferente das outras bancas? Não faz igual. CESP é igual. Você vai ver que CESP, a pior hipótese é essa aí. Tudo que se aprendeu com as outras, agora se tira onda no CESP. A pior hipótese é essa. A banca está querendo que você passe para ativa, tá bom? Ela está querendo que você passe para ativa. Ela pega um trecho que está na passiva. Ela quer que você passe para ativa. Só que com o CESP, o cuidado que você deve ter, que eu já te ensinei a ter, é você não ficar curtindo a assertiva para não ser seduzido. Você vai fazendo um cantinho, como você já vinha fazendo. Então, antes de ficar comparando uma parte com a outra, será que ficou bom? Será que ficou ruim? Passe a frase ali num cantinho da passiva analítica para ativa. O local da... eu vou passar essa... Eu não vou ficar curtindo essa frase aqui de baixo, não. Eu vou passar essa frase da passiva para ativa e depois eu vou ver se essa aqui reescreve o que eu fiz no cantinho. Então, vem, o local das reuniões era a antiga cadeia pública que havia sido remodelada. Havia sido remodelada. Putz, eu tenho 3 verbos. A banca transformou em 1. Fuga. Ela pegou 3 verbos e transformou em 1. Só em usar aquele artifício que eu te ensinei de contar o número de verbos. Se você tem 3 verbos, se você está saindo da passiva analítica, só sai 1. Então, 3 menos 1, 2. Aqui, a banca transformou em 1. Não, tinha que ser 2 verbos. Só em olhar isso, dá para ver que o item está errado. Aí, aproveite e faça aqui, passe. Aproveite. Como é que ficaria? Só em fazer essa contagem, você mata a questão do CESP. Porque dá para ver que está errado. Mas aí eu vou passar aqui para ativa. Vamos passar para ativa? Aproveite. Então, vou chamar o feito à ordem. Chamar o feito à ordem é identificar sujeito, verbo ser que vai embora e agente da passiva. Qual é o sujeito? O local das reuniões era a antiga cadeia pública que... O sujeito é esse que está retomando a antiga cadeia pública, tá? Então, aqui está o sujeito paciente. Mas isso nem foi problema, você viu? Isso aqui é o sujeito paciente. Aqui é o verbo ser vingativo, que joga a carga para o remodelada, vai mandar a carga para o remodelada. E nessa frase eu sou feliz porque eu tenho o agente da passiva. Tá bom, então agora eu vou passar para ativa, tá bom? Então vamos lá. Que em 1800... você viu que começou bem,
Ó, vou passar, vou mudar de cor para mostrar que eu tô passando, ó. O vice-rei, você viu que começou bem, ó. O vice-rei Conde dos Arcos, até aí tava lindo, ó. Virou sujeito. O vice-rei Conde dos Arcos, que era o agente da passiva, virou sujeito. Pronto, agora é a matemática do verbo. Havia, o havia vai continuar, você não pode sumir com ele. E o sido mandou a carga para o remodelada, que vai ficar no particípio, já estava. O vice-rei Conde dos Arcos havia remodelado. O certo teria sido dizer: o vice-rei Conde dos Arcos havia remodelado a antiga cadeia pública. E não remodelou. Esse foi o problema. O número de verbos. Por isso o item está errado. Entendeu? Fechou. Vamos embora. Ó, questão 60. Saideira. FGV. Câmara Municipal de Caruaru. Posso ir? Deixa eu aproveitar aqui as dúvidas. Dria, você falou que o verbo haver não admite transposição, mas ele já estava na passiva. Cuidado com o que você está fazendo aí, ó. A frase já estava na passiva, era para passar para ativa. O verbo haver não admite transposição, mas ele aqui é só auxiliar. O verbo haver aqui é auxiliar. Quem manda é o principal. O principal é VTD. Então, cuidado, tá misturando as coisas. Verbo que admite passagem da passiva para ativa, da ativa para passiva, é VTD. O verbo haver não admite, não, mas ele aqui é só auxiliar. Quem manda nessa frase aí é o remodelada, que é o remodelar VTD, tá bom? Que mais? Dria, 58D tem não atrativo. 58D tem não atrativo? Não poderia ficar com ênclise. Tem não atrativo. Mas ele não tem... Mas por que você está falando do não? Não tinha nem pronome aí para ele atrair? Hein? Tem um não atrativo. Cuidado que... Cuidado! Ó, Adriana, tem um não atrativo. Ele atrai o pronome. Sim, mas que pronome? Não tinha pronome aqui. Cuidado, então não tem que pensar nisso. Na 58D. Tá bom, tá falando da D. Não se modificam. Não pode ser a letra D porque tá passando para sintética. Sintética é fuga, era para passar para ativa. A letra D da 58, ela estava correta quanto à colocação pronominal, mas ela não respondia ao enunciado, porque eu tinha que passar para ativa, tá bom? Agora sim, vamos embora fechar a questão 60. Saideira última. FGV tinha que ser. Quero ver você acertar. Se você acertar, a gente comemora. A frase do repórter mostra uma forma verbal. Continua sendo debatida, que está expressa na voz passiva. Dri, por que você resolveu terminar com essa questão? Porque essa questão, ela é a pior. E você já se acostumou com o pior, então você não vai nem estranhar. Se você for ao texto, você vai ver que eu tenho a pior hipótese. A banca quer que eu passe para a ativa uma frase que tem locução verbal com 3 verbos. Olha que luta. Chama eu feito a ordem. Você vai ver que ela também não tem agente da passiva expresso. Olha. Leia a frase. Como vocês podem ver, a terceirização continua sendo debatida no Congresso. Continua sendo debatida por quem? Então, vamos lá. O agente da passiva é indeterminado. Então, agora você vai ter de ter total coordenação motora. Presta atenção, é a última. A gente está diante de uma frase que a gente tem que tirar da passiva analítica para ativa. Tem 3 verbos. Eu tenho que fazer uma matemática de 3 verbos. Vou ficar com 2, sai só o verbo ser. Também não tem o agente da passiva determinado, ele está indeterminado. Então, eu tenho que tomar cuidado com o verbo que vai ter que ficar na terceira do plural. Entendeu?
Que verbo que vai ficar na terceira do plural? O verbo auxiliar, que carrega tudo nas costas. Então, veja, eu tenho 3 verbos, eu vou ficar com esses 2, sai o verbo ser, o continua vai ter que carregar tudo nas costas. Ó, vou mudar de cor para mostrar que eu estou passando já a frase, hein? Então, ó, o continua vai ficar, continuam. Por que vai ficar continuam? Porque o agente da passiva é indeterminado. E o sendo vai embora, joga a carga para o verbo que vem depois. Continuam debatendo. Continuam debatendo. Coisa linda. Resposta, letra C. Total coordenação motora, essa sua. Agora olhe para mim. Olhe para mim e diga: eu aprendi transposição de voz verbal. Eu já sei resolver questões da ativa para a passiva, analítica da passiva, analítica para a ativa. Eu já aprendi, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Então, se não for agora, vai aprender isso quando? Ah, Adriana, eu vou pular isso daí, minha filha, eu quero fingir que isso não existe. Fuga, não pode, né? É mais um assunto do seu edital, voz verbal. Encarou do melhor ao pior, então, pronto, você está preparado. O que falta? Como eu gosto de fatiar a matéria, agora falta voz passiva sintética, que merece um tratamento especial. Você vai virar expert nisso. Você já sabe passar da ativa para a passiva analítica, da passiva analítica para a ativa. Já sabe passar da passiva analítica com locução verbal com 3 verbos. Já sabe passar com sujeito indeterminado, agente indeterminado. Já sabe até quando o sujeito é oculto, ele vira objeto direto. Você já fez as piores questões das grandes bancas do Brasil. Só falta encarar a voz passiva sintética, que eu começo hoje. Hoje começo leve para você ganhar fôlego e depois resolver as questões para mim, para a gente corrigir e fechar esse assunto na próxima aula, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos de voz passiva sintética. Vende-se casa, alugam-se apartamentos. Vamos lá.